Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TopoCast na área. De costume, deixa aquele seu like, o seu comentário, ative as notificações e se inscreva no nosso canal e nas nossas redes sociais, @TopoCast. E hoje vamos começar com a frase de um cantor, né? Chamado Tiaguinho, que fala: vencedor, vencedor, para ela não te vencer. E ela foi uma recomendação do nosso entrevistado de hoje. Ele tá ouvindo bastante essa música, né? O nosso entrevistado de hoje é o Everton Lima. Ele é consultor da Consultinal, casado com Francine e pai de Henrique, cofundador da Gun4U, consultoria e negócios, consultor em gestão empresarial da Consultinal, advisor MA Fusões e Aquisições, consultor e instrutor credenciado do Sebrae, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocantins, MBA em Gestão de Negócios pela IBMEC, pós-graduado em Controladoria e Estratégia, especialização em Gestão Financeira, técnico em Contabilidade e Gestão Empresarial e atua em consultoria desde 2013, tendo atendido mais de 150 empresas, sendo elas de diversos segmentos industriais, comércios e serviço. Mais de 10 anos de experiência na área financeira e em empresas de grande porte nacional e multinacional. Rapaz do céu, que currículo! Tudo bom, Everton? Tudo bem, Lucas? Cara, primeiramente aí, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E vai ser um prazer bater um papo com vocês. Isso aí é só... A gente tem que sempre buscar conhecimento, né? Mas, na verdade, aí a gente sabe quem nos sustenta. Bacana. Conta um pouquinho para nós a sua história. Quem é o Everton Lima? Legal, cara. Bom, eu sou filho de uma faxineira e uma cozinheira, né? Preta, pobre, da periferia. Muito orgulho por isso. Minha mãe, Maria Cleusa. E meu pai era auxiliar de produção, né? E eletricista. Infelizmente veio a falecer há 9 anos um acidente de trabalho. E eles viemos de um bairro muito carente da cidade de Mogi das Cruzes, que é a cidade que eu nasci, sou criado e moro até hoje lá. Um bairro chamado Jardim Planalto. E eu gosto de dizer, Lucas, se me permita, que além de ser de Mogi, eu sou do Jardim Planalto. Né, cara? Que ali é a quebrada, tá ligado? Ali que o negócio acontece. E a gente sabe o quanto é difícil a gente sair da quebrada e chegar no centro e conquistar, né? Então, eu estudei sempre aí pra alcançar sempre os melhores resultados. E aí, minha mãe, cara, me criou aí com os trabalhos dela, né? De limpeza e cozinheira, meu pai também. E com muito custo aí eu comecei a trabalhar cedo pra gente chegar onde a gente chegou. Tem mais coisa aí da currículo, vou falando? Vai falando, vai mandando bala. Bom, e, cara, pra gente chegar assim, resumidamente aos dias de hoje, né, o que eu tô fazendo, do que eu faço, né, os últimos 10 anos, o meu primeiro emprego, tenho muito orgulho de dizer, cara, claro que eu sempre ajudei meu pai como servente de pedreiro, né, foi ali que eu descobri qual eram os nomes das ferramentas, grifo, sei lá, esse negócio que eu já não lembro mais, né, pá, colher, né, com 12 anos de idade, com 14 anos, através de uma associação, instituição que tem em Mogi, a Legião Mirim, eu comecei a trabalhar como pacoteiro no supermercado Verã, né? Verã da Rua Ipiranga. E fiquei um ano, né? De 98 a 99 ali como pacoteiro. E ali foi onde eu comecei a ter contato com o público, né? Comecei a gente vem, de fato, vem pro mundo, né? Sai da escola, você vê que fala, cara, agora eu tô ganhando a vida. Chegou o momento de eu me florar. E aí trabalhei um ano de pacoteiro, depois eu saí dali, trabalhei um pouco mais de 3 meses, passei por um período onde eu trabalhei como office boy de um laboratório de prótese. Então eu saía pelas ruas entregando dentaduras nos dentistas da cidade de Mogi das Cruzes. Saí dali e entrei numa multinacional japonesa, né, que é a Rinnai. Sim. Entrei em 2000 lá, 10 de janeiro de 2000. Né? Essa data é muito importante para mim. E foi ali que eu tive o primeiro contato com a área administrativa financeira de uma empresa, né? E por se tratar de uma empresa multinacional japonesa,
Foi uma empresa de grande porte que está na cidade de Mogi das Cruzes até hoje. A Rinnai faz o quê? A Rinnai hoje é uma empresa de aquecedores de água a gás. Mas quando eu entrei lá, além do aquecedor, né, o forte dela, ela fazia os forninhos da Valita, forninho de aquecer pão de queijo, essas Sim, sim, coisas. sim. Fazia esterilizador de alicate de cabeleireiro. Sim. E também fazia válvula de combustível da Honda e da Yamaha, na época que eu trabalhava lá. Depois aí, um tempo, ela ficou focada mesmo só nos aquecedores. Então passei lá quase 6 anos ali, aproximadamente 5 anos e 10 meses. E ali, Lucas, eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas de uma empresa. Hoje em dia se chama o estagiário, né? Que faz tudo, né? Exato. Na época eu era office boy. Então eu passei financeiro, contas a pagar, contas a receber, análise de crédito, compras, fiscal, tudo que imaginar eu passei por ali até eu sair dali e ir para uma outra empresa. E aí depois eu entrei numa empresa na mesma rua, inclusive, que é a Carbinox. Uma indústria uma distribuidora de aço inox, que estava na cidade até pouco tempo. Ali eu entrei em 2006 e lá até 2013, aonde eu iniciei na área, de fato, dentro da área financeira, como auxiliar, assistente, analista. E aí finalizei meu ciclo ali em 2013, já convicto do que eu queria fazer, que era abrir uma empresa de consultoria. O meu sonho era atender pequenas e médias empresas, né? Para ajudar a levar o que eu aprendi um pouquinho da grande empresa e da média empresa para elas. Em 2013, eu tenho uma passagem muito rápida pelo poder público, né? Trabalhei 1 ano dentro da prefeitura e mais 1 ano como assessor de gabinete de um vereador da época. Era um período de transição, eu estava da iniciativa privada para empreender. Eu precisava de um processo de transição. Em 2013, eu fundei, dia 13 de junho de 2013, eu abri a minha primeira empresa, que é a Gunfor Consultoria em Negócios. E aí, de lá para cá, né, nós estamos aí com consultoria. Em 2017, eu me tornei um dos franqueados da Consultinal, 2017 para 2018. Estou hoje aí como franqueado, já renovei mas tem mais 5 anos aí, pra gente vai pela frente, né? Estou aí apoiando aí indústria de pequeno, médio e grande porte. Aí, resumindo um pouquinho desse currículo, aí todos esses estudos aí, a gente não para de estudar, né? Não, sim. Ah, por que você decidiu sair da iniciativa privada e empreender? Cara, muito boa essa pergunta, viu? E talvez eu não vou conseguir te dar uma resposta direta, objetiva. Mas a primeira coisa assim que eu me lembro, Lucas, quando eu tinha uns 14 anos e eu trabalhava no Veran de pacoteiro, eu já vi o pessoal do escritório e falava, cara, eu quero trabalhar com isso. Quero trabalhar com papéis, essas coisas, sabe? E minha mãe e meu pai, né, dentro das limitações deles ali, falaram, não, vai trabalhar, queria que fizesse Senai, né? Queria que eu seguisse uma carreira. E eles estavam certíssimos. Mas eu queria uma outra coisa que, na época, era fora das nossas condições, né? Que imagina, vim de uma periferia, sem condição financeira, comer arroz, feijão, chuchu e carne moída de vez em quando, né? Angu com leite. E aí, Comi muito angu com nossa, leite. é uma delícia, cara. A minha mãe vai ver isso aqui. Ô, mãe, faz angu com leite comigo pra mim, depois que eu tô com saudade. É muito gostoso, né, cara? É. E aí, a gente não tinha essa perspectiva de ir pra uma área administrativa. Era produção e todos os méritos pra quem trabalha na área produtiva. Sim, Cara, é muito massa. Senão o Brasil não era o que era hoje. com certeza. Mas era um desejo que eu tinha. Na verdade, nenhuma economia era, né? Se não tiver a parte produtiva. Exatamente, cara. Exatamente. E aí, ali em 2014, quando eu via o pessoal do escritório ali do Veran, eu falava, cara, eu quero trabalhar com isso. Mas eu queria ter o meu negócio. Falei, por que eu não posso ter o meu negócio? E ali foi uma vontade de, cara, um dia eu vou ter uma empresa. Mas não sabia do quê. Uma empresa de escritório, eu falava. Foi ali, cara, ali quando eu vi os meninos lá do escritório do Veran trabalhando. Falei que deu um start, né? Pra essa vida de empreender, né? O começo ali. A sementinha que foi plantada naquela época ali. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos essa idade, 14, 15 anos, eu também falava, né? Quero
Quero ter empreender. Eu vi o celular do patrão não parar de ligar, correndo pra um lado pro outro. Cara, eu quero isso pra Era mim. lindo, né, na época. Hoje não é tanto, né? E tal. Rapaz, hoje eu peço pro meu telefone não tocar. É, eu É imagino. difícil. Eu imagino, cara. É. E aí, beleza, com 14 anos teve esse sonho, estudou, passou por empresas grandes que te deram esse aporte, né? Sim, graças a Principalmente Deus. para consultoria. Mas por que consultoria? Cara, E não um outro segmento e tudo mais? porque eu sempre fui muito inquieto, né? Eu já notava a minha característica de... Eu nunca fui mandado embora. Eu sempre pedi pra sair porque eu queria um desafio novo. Desse histórico profissional que eu passei, eu sempre pedia pra sair. Eu queria algo novo. E aí, estudando um pouco o mercado, né? E aí eu conheci o Sebrae na época, lá para 2015, 2016. Não, desculpa, 2004, 2005 ali, né? Eu comecei a me aprofundar um pouco mais, vi o Sebrae e via que eles prestavam consultoria. Eu falo, cara, é isso que eu quero. Porque aí eu fui lá pro Sebrae buscar conhecimento, entendi o que o Sebrae fazia. Eu falei, nossa, eles atendem várias empresas e fica um período e fica ajudando. E aí eu consegui somar com a minha inquietude de, puxa, eu sempre finalizo um projeto e vou para outro. Eu falei, eu acho que isso é uma vaga para mim, né? Porque hoje na consultoria, né? Para quem nunca teve experiência de ter, a gente tem de hora para começar e de hora para terminar. A gente trabalha por projeto. A gente pode até continuar no cliente, mas com outro desafio ali dentro. Eu sou movido por desafio. Então, quando eu conectei essa minha vontade de ajudar pequenas empresas e entendi o propósito do Sebrae ali, eu falei, eu quero ser alguma coisa. Na verdade, eu queria ser consultor do Sebrae, na época, funcionário do Sebrae. Não imaginava como, né? E anos atuais, hoje eu sou um credenciado do Sebrae, não imaginava, né? É bacana. E aí, beleza, em 2013 você finda isso. Você já era casado nessa época? Isso, cara, eu casei em 2010. Casou em 2010. 2010, cara. E ali depois de 2010, ali 2011, 12, esse desejo foi aumentando, né? É, Ficou cada vez mais latente, é. né? Essa transição ali, né? Porque já tinha um matrimônio, né? Então, assim, vamos dizer assim, todo assalariado quer contar com dinheiro ali no dia É, 5, no dia 20, fazer suas coisas e tudo mais. Então, quando a pessoa quer parar de ser, né, assalariado, CLT, ele tem que fazer um planejamento, né, para que você não passe apuros, né? E ainda visando você que já era casado e tudo mais, como que foi esse apoio também da sua esposa? Como que foi essa conversa? Chegou assim e falou assim, amor, eu vou pedir demissão porque eu quero virar consultor. Cara. Você, ao longo da sua pergunta, eu fui me levando para Aham. esse momento. E aí me veio agora aqui duas pessoas fora do meu ciclo direto de família, além de pai e mãe, que sempre deram apoio, né? É, O meu sogro, ele empreende mais de 30 anos. Ele tem a empresa dele, ele tem uma transportadora. E quando eu me casei com a Francine, quando a gente se conheceu, ela já trabalhava pro pai dela. Então, pra mim, sabe assim, parece que eu olhava aqui, apesar que assim, não tenho muito, não tenho envolvimento nenhum, né? Não tenho muito conhecimento, não me adentro, né? Cada um dentro da sua empresa hoje em Sim. dia, mas ver eles ali mais próximo de mim, ver um empreendedor praticamente dentro de casa, que era meu sogro, com a minha esposa, ali, isso também me deu um ânimo. E aí, eu conhecendo a história do meu sogro, de todas as dificuldades que ele passou para chegar no mínimo de uma estabilidade, não vou dizer, o sucesso nunca é eterno, né? Uma Sim. estabilidade, aquilo me deu uma coragem. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com ele. Falei assim, seu Antônio, tô querendo fazer isso, isso. Ele foi isso mesmo. Ele me incentivou, vai, eu não sei o que você vai fazer, não entendo muito, mas ó, eu digo uma coisa, todo mundo tem que empreender um dia. Todo mundo tem que abrir uma empresa. E eu me lembro disso aí. A gente estava na casa dele em Salesópolis, quando ele me fez essa conversa. Então, ele foi uma das pessoas que me incentivaram, né? Poderia ser o contrário, né? Com Pai da certeza. minha esposa dizer, esse menino aí quer largar tudo, vai fazer nada. Mas ele foi uma das pessoas que me incentivou
a fazer. E Clara, minha esposa também, que ela viveu isso dentro da casa dela. E quando eu falei, ela assim, bora, bora. Não foi fácil. Ela ajudou financeiramente por um longo período a casa, né? Eu fiz uma reserva para fazer essa transição. Sim. Só que a reserva nunca foi suficiente, né? Ela acabou antes do Do tempo, previsto. do previsto, né? É porque a gente também não sabe quanto tempo a gente vai, de fato, engatar. Mas ela teve o apoio porque ela vive isso dentro de casa, viveu isso dentro da casa do pai dela. O pai dela me deu um apoio também. E tem um amigo também, né? Você teve a oportunidade de conhecer, o Maurício da Book Fair, Sim. que quando eu o conheci, eu ainda trabalhava numa empresa. Quando eu falei pra ele o que eu ia fazer, eu me lembro, a gente tava indo pra São Paulo num evento, tava dentro do carro dele e falou: Everton, vai nessa, cara. Vai dar certo. Isso mesmo. Então, me lembro dele também me falando isso. Essas duas pessoas. Então, eu tive mais apoio. É claro que eu lembro que alguns familiares me perguntavam assim, mas você não vai procurar emprego mais? Né? E eu falei assim, eu não tô disponível no mercado mais, né? Isso foi uma chavinha que eu tive que virar. Eu não estava desempregado. Eu era um empreendedor, sem cliente. Mas eu era um empreendedor, Sim. entendeu? Um sonho. Então foi assim, cara. Foi assim. Eu tive mais pessoas apoiando do que o contrário. Bacana. E aí você falou que nessa transição, né, você ficou trabalhando por 2013 ali dentro da Câmara dos Vereadores como assessor de um vereador, né? Isso mesmo, isso mesmo. Desde quando, em 2013, você fala que você abriu a sua empresa, quanto tempo demorou para você pegar o seu primeiro cliente e como que você fazia a sua divulgação e a captação para poder entrar em contato com possíveis clientes? Cara, muito boa essa pergunta. Cara, eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito agraciado por Deus. Porque os meus 4 primeiros clientes vieram de indicação de amigos. Que até então não conheciam muito bem o que eu fazia porque eu estava conhecendo, que eu estava começando. Mas sabiam do meu histórico profissional. Sabiam ali da minha seriedade em querer fazer, né? E uma coisa muito importante, acho que quando você vai empreender, a gente precisa ter relacionamento. Sim, Manter relacionamento. Eu acho que é melhor você ter relacionamento do que ter dinheiro para investir só em divulgação. Se você tiver os dois, ótimo, né? Claro. ótimo. Mas se você tiver relacionamento, essas pessoas elas são como chaves. Elas abrem portas para nós. E eu não posso aqui deixar de falar do Luiz da Filadélfia Contabilidade, que foi o cara que abriu o nosso primeiro cliente. E lembrando de dizer que quando eu abri a empresa em 2013, até então eu tenho um sócio, né? Que ele tá por hora licenciado porque ele tá numa atividade dentro do Poder Público há 2 anos e 10 meses, né? Mas quando nós começamos em 2013, esse contador, que é amigo do meu sócio de infância e amigo meu de faculdade, foi ele que nos entregou o primeiro cliente. Falou, ó, tem um cliente aqui, tá precisando disso, eu confio em vocês, não sei como vocês vão fazer. E, cara, isso foi pra gente, assim, primordial. Ele E mandou o essa, primeiro essa financeiro. primeira empresa era em que segmento? É uma empresa de pisos e revestimentos de alto padrão. Ela ficava em Mogi das Cruzes, né? Depois o sócio ele vendeu essa empresa para um outro empresário, né? Mas a gente foi um projeto ali de 1 ano para organizar a parte administrativa financeira, passar alguns números e até na época passar o valor do negócio para que ele pudesse vender. Então a gente fez essa organização financeira. Fazer o valuation da empresa. Isso, aí a gente fez o valuation para ele vender e ele repassou por uma questão de saúde também, de foco, né? E, inclusive, eu sou amigo ainda dos dois gerentes, diretores que eram da empresa, um sócio, inclusive, sou amigo deles até hoje, que eles têm uma loja de pisos e revestimentos em Bertioga, ali em Riviera, até hoje a gente tem amizade. Então, a questão do relacionamento, ele é muito importante a gente sempre manter, né? Ah, e quais foram os desafios que você teve na sua primeira consultoria? Até porque você estava trabalhando, né, como CLT, numa empresa, então a empresa ela tem os seus processos, ela tem as suas diretrizes, esse faz isso, aquele faz aquilo e tudo mais. E quando você entra com uma consultoria, você tem que entrar, olhar um todo,
né, analisar e falar assim, não, vamos fazer primeiro dessa forma, dessa forma, dessa forma. Você já tinha um script feito? Porque, independentemente, né, os outros dois consultores que eu entrevistei da Consultinal, eles adentraram já pela Consultinal, O pela método. metodologia que eles tinham. Só que você falou que entrou na Consultinal em 2017, 2018. 5 anos depois. 5 anos depois. Então, como que foi para você criar essa metodologia nesse seu primeiro cliente? Cara, foi assim, ó. O meu sócio Gabriel, ele, antes da gente ser sócio, ele trabalhou 2 anos numa consultoria. E aí, quando eu conheci, ele é consultor, e aí somou ainda mais a minha vontade de ser consultor. Eu tinha vontade, conheci o Sebrae e o conheci. E a gente trocava muita ideia, conversa sobre esse mundo da consultoria. E aí, em 2013, quando a gente de fato resolveu abrir a empresa, foi muito curioso. Porque eu tive um sonho de madrugada e tive um direcionamento para abrir o CNPJ. Eu abri o CNPJ e não tinha sócio na época. Não tinha cliente, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E abri a empresa, falei, não, cara, é de uma empresa de prestação de serviço na área administrativa, consultoria e tal, palestra. Isso foi em junho de 2013. O meu sócio já vinha de uma consultoria, ele saiu da consultoria por conta de um outro projeto. E aí, quando esse amigo contador indicou o cliente, ele falou com nós dois. Falei, cara, falou pro Gabriel: ó, tem um cliente aqui, o Gabriel Everton. Eu não consigo ter tempo para me dedicar 100%. Vamos fazer juntos? Eu falei, vamos. Eu falei, Gabriel, mas eu não sei atuar em consultoria. Ele falou, mas você sabe atuar no financeiro. Eu falei, sei. Então vamos juntar o meu conhecimento em consultoria, que ele passou 2 anos, com o meu conhecimento de pouco mais de quase 10 anos no financeiro. Nós somamos ali, e aí, com a nossa soma... Ajuntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Português mais claro. Cara, nós nos entrelaçamos ali, e alinhamos e fomos... A partir daquele ponto, então assim, cara, pelo menos a gente tem um ponto de partida. Vocês o quê? Vocês Nos entrelaçamos. Entrelaçamos? As Ah lá ideias. ele. As ideias. E aí, cara, o que foi bacana, assim? Ele tinha um modo de conduzir a consultoria e eu tinha a expertise do negócio. E aí nós fomos somando isso aí e ao longo do período nós fomos melhorando o nosso método de atuação. Até que chegou a Consultinal. Quando chegou a Consultinal, nós entendemos o seguinte: puxa, a gente foi ali o franqueado número 2 do grupo, né? Hoje o grupo tá com 60 franqueados, mais em 12 estados, a gente é o número 2. Quando nós conhecemos eles, a gente entendeu 3 coisas. Cara, por que a gente iria para Consultinal se a gente já estava com 5 anos, já tinha atendido aí uns 70 clientes? São 3 motivos. Primeiro, a gente... Essa era outra pergunta. Ótimo, já te adiantei. Cara, por que a gente fez a mudança, né? Essa virada de bandeira? Porque a gente entendeu o seguinte, que com a Consultinal a gente ia ter uma metodologia validada por diferentes modelos de negócio, por diferentes tamanhos de empresa. E nós estamos construindo. Então, ao invés de terminar essa obra aqui, é melhor pegar um pronto. Metodologia. Segundo, know-how, que era uma das dificuldades, respondendo também a sua pergunta. Imagina, eu há 10 anos atrás, eu estava com 29 anos. Meu sócio também com 29. E existia uma certa desconfiança na capacidade nossa de entregar com 2 meninos. Então... Eu ia falar que eu tenho 29, mas eu fiz 30 faz 2 semanas. Eu fiz 30 esses dias. E aí, cara, esse know-how nos deu também tranquilidade para dizer o seguinte: nós fazemos parte de um grupo. O grupo atendeu essas empresas com essa metodologia e nós fomos aprovados para participar desse grupo. Então nos deu maior robustez. Você tem aquela validação, né? Exato. É o sobrenome. Exato. Agora eu tenho um sobrenome forte. Que a Consultinal na época estava com 20 anos de mercado, mais de 100 empresas atendidas, enfim, e nomes conhecidos aqui na região. Sim. E o terceiro, tô com dúvida, pergunto para quem? Porque por mais que eu tenho hoje amigos, posso dizer, no Brasil inteiro que são consultores, mas eles me davam dica. Everton, quando eu tô com esse problema, faz assim. Mas mentoria mesmo de pegar e falar assim, Lucas, vem cá. Vou te ensinar a fazer para você fazer lá.
nós não tínhamos essa mentoria. Então, esses três. Uma metodologia validada, know-how e a mentoria. Esses foram os três principais motivos que nos fizeram migrar. Então, eu posso dizer, Lucas, que a gente, como se fosse um investimento anjo, ao invés de entrar dinheiro, a gente entrou com capital de conhecimento, intelectual. Fez que a gente alavancasse e crescesse ainda mais. E é importante, né? Porque você tinha a vivência de financeiro, de auxiliar, e tudo que você falou, em duas empresas, uma multinacional e uma de médio porte. Mas cada empresa é diferente, né? As dificuldades. E aí o que você falou, pode ser que tenha gerar a teoria, basicamente a mesma coisa, mas na prática, às vezes, ela é um pouco diferente. E quando você tem uma pessoa para você assessorar, né? E você Exatamente. tem a dúvida, você vai atrás, a pessoa assim, não, é assim, 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 assim. É muito mais fácil o entendimento, né? Eu costumo dizer, Lucas, que, na verdade, a gente entende que os problemas, eles são semelhantes Sim. entre empresa e outra. Semelhantes, não são iguais. E o que muda muito é a cultura organizacional. Cultura organizacional é, qual é que é a cultura? Como é que são os valores, os princípios daquela empresa? E também vem muito do sócio, né? Qual que é a história do dono da empresa? Porque isso reflete muito no negócio. Quando a gente entende a cultura organizacional, quando a gente entende a história do dono, a gente respeita a história dele e a gente faz um trabalho de mudança, de melhoria, respeitando a história. Cara, respeitando o modo operante dele. Cara, que é o principal. A gente tá aqui. Não é só vir aqui e implantar um monte de coisa. Cara, tem pessoas por trás disso. Tem um ser humano. Tem uma história por trás disso. Tem sofrimento, cara. Tem lágrimas pra construir um negócio. Tem suor, cara. Tem vidas aqui. Tem famílias. Então a gente precisa respeitar, ser muito humano nisso. Por isso que a gente tem um lema na Consultinal que é levar harmonia e prosperidade. Os lugares precisam ser harmoniosos, mas tem que trazer lucratividade. Não adianta ser só próspero e não ser harmonia, porque também não se sustenta. Então, a gente trabalha com esses dois pontos, assim, né? Entendi. E, cara, você falou de cultura organizacional, de problemas semelhantes. E agora nós vamos adentrar um pouquinho nisso, né? É, qual que é a maior dor hoje, na sua opinião, por todas as empresas que vocês já passou, mais de 150 empresas, é, qual que é a dor mais semelhante do empreendedor? Cara, boa E aí pergunta. é do empreendedor e não da empresa. Sim, sim, sim. Cara, eu entendo que o empreendedor, ele não pode, ele precisa investir em si. Ele precisa investir no seu autoconhecimento. Tem uma máxima que eu já ouvi, não vou me recordar quem falou essa frase, que é: o que te trouxe até aqui não vai te levar para o lugar que você quer. E às vezes, Não cortando, mas num podcast anterior, não lembro qual é o número, teve uma frase. O que saiu quarta-feira agora, na né? verdade. Quarta-feira passada. Não sei quando esse vídeo vai no ar, na verdade, né? Que fala. Foi uma frase do Albert Einstein, né? Se você espera coisas diferentes fazendo mesma coisa, é insano. Insanidade querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exato. Exatamente isso. E tem um ponto que não são todos, mas alguns empresários acabam se acomodando um pouco no resultado que ele trouxe até ali. E não busca se atualizar, investir no negócio. Isso é uma parte dos empresários. É porque ele entra num platô e fala, o que eu tô recebendo já tá bom. Exatamente. Eu não quero crescer mais, porque se eu crescer, eu vou ter mais dor de cabeça. E aí a gente entra no dilema que aconteceu com os taxistas, né? Eles tinham um mercado consolidado, cara, Monopólio. um monopólio. Eles estavam ali, só tinha eles para fazer isso aí, né? Exceto o transporte individual, era só eles. Não tinham concorrência, Cobrava o que queria. eles conseguiram E ter aí domínio de mercado. o táxi era só pra classe média pra alta. BA, é, Não era a média normal, era a média mais a. B+, e A. Exato, exato. E aí veio o Uber, né? Uber é uma lição de que a gente não pode se contentar, a gente sempre tem que pensar, ainda mais hoje em dia que as coisas
Mudou muito rápido, Muito né? rápido. Muito Aí veio rápido. o Uber, veio o 99, Veio e aí 99, começou a ter... Aí veio a concorrência do Uber depois, né? que é o 99, e depois começou a ter aplicativos pontuais em cada E estado, né? regionais, E cara. Eu fui pra regionais. Foz do Iguaçu. Ó, não adianta você chamar o Uber aqui. Tem que Não, lá não chamar, tem. tem que chamar o daqui. Baixa o aplicativo. Eu falei, ué, É. caramba, então eles já começaram a fazer a concorrência da inovação, né? Então, um ponto é esse. Um outro ponto, perdão, o empresário ele vai chegar no momento em que ele vai precisar investir na estrutura. Ele não vai poder mais fazer tudo sozinho. E aí é a hora de começar a delegar um pouco mais. É aí que eu acho que é a parte difícil, né? Porque o empresário, ele tem na cabeça dele e fala assim, se eu não fazer, não dá certo. É. Cara, quando você delega ali, a pessoa que tá ali, ela vai errar no começo mesmo, porque Sim. ela não sabia fazer aquela função que você desempenhava muito bem. E aí o empresário fala assim, não faz mais nada não, que eu faço porque você não sabe fazer, do jeito que eu faço tá tudo certo e não sei o quê. E aí não persiste, aí se sobrecarrega. Exatamente, exatamente. E isso vem a gente vai do ponto inicial, que é também como você contrata a pessoa, né? Se você não contrata, se você... vou pegar um parente. Nada contra contratar parente. Mas ele precisa ter um requisito mínimo para assumir tal função, né? Confiança é um dos pontos? Sim. Conhecimento, habilidades para isso. Então, contratar pessoas certas, para vagas certas, e depois ter o período de transição desse conhecimento. Isso é um investimento. E às vezes é o momento em que ele vai ter que pensar, poxa, talvez eu vou ter que reduzir alguns investimentos diretos no negócio e investir em capital humano para que a gente crie aí uma musculatura. É criar musculatura para crescer, para conseguir levantar mais peso. E aí é onde ele começa a investir em mais pessoas. Então, ele entra nessa sintonia. Porque a empresa tem fases, né? A fase da criança em que o dono faz tudo. Exato. Bate escanteio, cabeceia, agarra e aí apita o jogo ainda. Sim. Nós temos a fase da adolescência, que ele tá começando a crescer, mas tem hora que ele toma algumas atitudes infantis ainda de... Não, cara, pega, deixa que eu faço então. Não vai fazer? Ele pega pra si. E aí tem a fase adulto, onde ele começa a ter mais gente, mais estrutura, mais organização. Ok, né? E aí começa a ter muitas reuniões, estratégias, ele ainda é muito incerto ainda dos resultados. E a parte da maturidade, onde os resultados estão ok, os processos estão ok, e aí que ele não pode parar ali. Porque se ele parar no tempo, vem o Uber. Vem alguém com uma tecnologia melhor, ou vem uma empresa do mercado de fora para cá, com uma tecnologia muito mais avançada, faz a mesma coisa que você faz, mais rápido e mais barato. E aí o Miguel, que tá aqui na mesa de som, né? Fala, Miguel. Ele fala que eu sempre falo a história da Kodak, né? A Kodak foi muito isso. Clássico, né? Era uma potência em filme. Quando começou a tecnologia de câmera digital, ela não investiu, achou... Não entendeu, não quis, acho que as pessoas... Não apostou, não acreditou. Não acreditou, porque na minha percepção, né? Ela acreditava que as pessoas queriam o papel da foto, né? E, né? Perdeu o mercado. Não ficou mais nesse mercado. Hoje ela ainda é potência, muito em radiologia, né? e Isso, tudo ela mudou o mais. segmento, né? Mudou o segmento total. Mas aí, em paralelo a isso, tem outra gigante, né? A Nokia. A Nokia fez Pô, isso. Quem não lembra dos aparelhos da Nokia, os tijolão? Eu tinha um Bom pra Peg caramba. Fale. Que era bom, que tinha um joguinho lá da cobrinha da lá. cobrinha lá. Era... Pioneiros em... Sim, aí hoje você, cara, não vê, não é mesmo, cara, não vê. Não vê. Outra, como foi também a época das indústrias da máquina de escrever pro computador. Exato. Teve essa transição, né? Só que essas transições, atualmente, elas são muito mais rápidas, né? Hoje sim. São muito mais rápidas. Antigamente levava-se alguns anos. Eu me lembro, Lucas, perdão, quando eu trabalhava de office boy na Rinnai, em 2000 que eu entrei lá, tinha uma história que havia um tal de internet banking. E eu me lembro dessa história. E uma das instituições financeiras, e até hoje, para mim, a referência em tecnologia, né, é o Itaú. Sim. O Itaú foi o primeiro a emplacar, né? E aí a gente ficou assustado. Cara, vai acabar com o serviço do office boy. E eu lembro que a gente se encontrava com os office boys na Praça da Marisa. Hora, né? Falava, cara, e esse negócio aí, mano? E aí, vai trabalhar? Não, vai ter cheque ainda, não sei o quê. Cara, acabou.
Hoje você faz pagamento tudo pela internet. Exato. Eu lembro de passar, cara, 8 horas na fila do banco pra pagar IPTU. Eu fui office boy. Olha que legal. O da hora de ser office boy é que você conhece todo mundo, Ah, né? é uma delícia. Eu tenho amigos até hoje, cara, do Office Boy. a gente Eu se não encontra. tenho porque eu fui office boy lá. É tua cidade? Não, eu fui lá na. Ai, cara, fugiu da mente. Sempre falo lá na Rua Voluntários da Pátria. Ah, sei. Lá depois da estação do Tietê. E, cara, Aí, São Paulo é muito grande, né? Pra Só você. que lá era muito legal, porque eu tinha a empresa dava um Nextel, e aí os office boys também tinha tudo Nextel. Aí eu falava, pô, tô saindo daqui, eu tenho que passar Escuta. falou, ô, você tá onde? Pô, tô aqui no Itaú. Falei, cara, eu tenho que passar no HSBC, segura minha fila aí, que eu tô chegando. Ele falou, não, beleza, tô aqui já. Aí ligava pro outro, você tá onde? Tô no HSBC. Falei, cara, tô chegando aí, você deixa eu entrar? Falou, pode colar junto. Aí, um fazia essa ponte pro outro, cara, era uma resenha do caramba. E lá em Mogi era a mesma coisa, porque assim, a gente se encontrava numa loja de games que tinha lá, era Lorde ou na Praça da Marisa. E aí juntava o office boy de todos assim, cara, qual que é o itinerário? Ó, eu tinha melhor acesso no Bradesco por causa da conta da empresa. Galera, tudo que é Bradesco, daqui que eu pago pra vocês. Aí um amigo tinha, a empresa tinha no HSBC. Eu passava pra ele, a empresa HSBC tinha preferência. Então cada office SBC boy... que nem tem mais, Nem né? existe mais, cara. Eu lembro do Banco Real. Banco Real. Banco Real. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Nossa Caixa. Nossa, cara. A minha primeira conta bancária foi no Banco América do Sul. Que depois o Banco Sudameris comprou. E depois o Banco Real comprou o Sudameris. E o Santander comprou o Banco Real. Então eu sou desde a América do Sul até chegar a Santander. Hoje eu mudei, hoje eu tô no Sicredi, mas eu fiquei até toda essa transição aí, cara, até chegar lá. Unibanco, eu fui muito no Unibanco. Nossa, tinha tanto banco. Cara, Finasa Mercantil. Cara, era muito legal. Essa época de office boy pra mim foi muito legal. Cara, era uma Na Rua delícia. da Voluntários da Pátria tinha muito pesquisa. Então, o cara quer lançar um salgadinho. Ah, pesquisa de mercado, né? Ah, que legal. Aí os caras, vamos fazer uma pesquisa de mercado? Eu falei, agora. Aí subia lá em cima, colocava 5 salgadinhos. Come salgadinho aqui. Aí toma água. Come esse, toma água. Cara, eu adorava isso, eu adorava. Sabe uma coisa que eu lembrei também? Cara, uma coisa que a gente era odiado, os office boys. Porque a gente chegava com aqueles monte de boleto na fila. Malaço, Mano, os clientes ficavam loucos da vida. Não. Eu lembro uma cena, cara, que a gente chegou no, tipo, um amigo meu entrou no Banespa na época ainda, pra pagar, era tipo, ele entrou 2 horas da tarde. E o banco fechava às 4, nem sei se fecha ainda às 4. Fecha às 4, fecha às 4. E a gente entrou 5 para as 4 no Banespa, lá do centro de Mogi. E aí o gerente já conhecia a gente. Levou a gente pra sala de jogos. A gente ficou lá enquanto tinha um amigo na fila. Cara, esse meu amigo, ele ficou, passando no caixa, ele chegou a ficar, acho que 45 minutos sendo atendido de tanta conta pra pagar de tantas das empresas. Quando ele saiu, o banco fez festa. E a gente era odiado pelos clientes, que chegava muito boleto, cara. Ai, meu Cara, Deus. eu Muito trabalhava legal. pra um Muito cara legal. que ele tinha... Era como se fosse uma factory hoje, né? É. Então, ele negociava e, tipo, as empresas mandavam... Cara, Borderô. não era nem borderô, era folha de sulfite, mas cada folha de sulfite tinha umas 15 contas Hã? daquele banco. E eu ia com umas 50 folhas daquilo. Aí eu chegava lá, daí o cara olhava assim, eu lembro, era o Santander, era o Banco do Brasil. Do Brasil. O caixa me olhava assim, tinha acabado de entrar na fila, ele falou, ô Lucas, falei, oi, vem cá. No caixa, não, nós vamos fazer pra você que já é 3h30, então nós vamos ficar aqui até o dia raiar. Cara, daquele dia eu acho que eu tirei umas 60, 70 folhas, mano, de conta. Nossa. E ele aqui, ó. Falei, ô, você sentar ali, tomar um café, tá bom? Ele falou, vai lá, que aqui vai demorar. E patrocina nós, os bancos aí, que nós estamos falando de todos os bancos aqui, né? Verdade, verdade. Patrocina nós aí, né, meu? Cara, mas cara. foi Uma delícia, cara. Eu vou dizer pra você assim, ó. demais. Tenho a maior gratidão por todo o trabalho, mas aquele trabalho assim, cara, que ganhava pouco pra caramba, andava. Cara, mas você se conectava. Eu conheci tanta gente que até hoje, cara, que a gente se encontra. Pô, você não era office boy de tal lugar, de tal lugar? Cara, é uma delícia. Nessa época aí eu lembro, eu ganhava R$500. Você ganhava bem, porque eu ganhei R$135,98.
eu ganhava R$ 500, R$ 500, e eu dava R$ 250 pra minha mãe. Ó, que legal, velho. Pra minha mãe pagar as contas de casa e tudo mais. Ah, que show de Pô, bola, velho. foi um período da minha vida que eu te falar E eu que... tenho certeza, cara, que por mais assim que pareça ser um trabalho de baixa complexidade e tal, cara, mas o quanto dessa experiência me fez quem eu sou hoje, cara, eu não abro mão, cara. Desde o pacoteiro, como eu falei aqui, quando eu fui pacoteiro, cara, o quanto eu aprendi sendo pacoteiro do Verã, cara, tá escrito, isso eu tenho marcas positivas disso até hoje. E aí eu chegava no escritório, porra, você imagina, né? Cada folha, 15 conta, até mais. Eu chegava no escritório, eu tinha que o quê? Destacar cada um, colar numa folha de sulfite e passar no fax pra Nossa. empresa. Cara, eu falei, passava fax também, acho que a juventude hoje nem sabe o que é isso. Era! Cara, eu passava fax também, cara, pro Japão, na época pros clientes da Rinária, Carbinox, cara, que loucura. Cara, eu olhava aquilo lá e falei, mano, viagem, né? Porque na minha cabeça era assim, mano, eu passo a folha aqui e lá imprime, como que consegue? E hoje Cara, é tão banal, manda mensagem, chega e tal, mas eu acho que a tecnologia mais da hora era o fax, cara, porque é era um muito negócio bacana. muito louco. Tem um episódio que, que me lembra muito, cara, uma coisa que eu não gosto, não gosto de chegar atrasado, né? Não gosto. Às vezes acontece, trânsito, essas Sim, coisas e sim. tal, fode o nosso controle, cara, mas eu me programo assim, né, cara? E por que que eu aprendi? Não era assim. Porque quando eu era office boy da Rinnai, eu tinha uma atribuição logo no primeiro horário, Lucas. Eu tinha que ligar o rádio para os 220 funcionários fazer a ginástica matinal. Que eu esqueci o nome, tem um termo, um nome em japonês, né? Eles faziam a ginástica. Então, todo dia de manhã eu chegava, tomava café, preparava o rádio e dava o sinal, eu tinha que dar o play, o office boy tinha que estar lá. Teve um dia, logo nos primeiros meses, dias que eu estava na empresa, eu cheguei atrasado, o ônibus atrasou, aconteceu, sei lá o que aconteceu na época, e eu não avisei que eu ia chegar atrasado. Ficou sem a música. Cara, todo mundo parado, bateu o sinal, cadê o play do negócio? Aí, cadê o rádio, não sei o que lá. E aí o meu gerente falou assim, ó, quando você for chegar atrasado, dá um jeito de avisar, liga a cobrar. Mas avisa. Nunca mais esqueci disso. Nunca mais. 5 minutos pra mim antes de atrasado. Nunca mais. Cara, isso aí é uma coisa que eu sempre repito isso aí. Foi muito um ensinamento simples, mas muito importante. Não, são coisas simples que fica na nossa mente, né? E nos modela, né, pro futuro. Essa é a realidade, É, né? porque eu tinha muito. Cara, a gente lá era uma esponjinha seca, né? Joga água que eu vou absorver tudo. Então a gente tinha algumas referências de pessoas, de postura, como ele fala, que eu olhava assim, não, quero seguir isso aqui, quero ter a postura dele com a gentileza dele, com o posicionamento. A gente vai juntando até ser que a gente é hoje, né? Com certeza, com certeza. E nessas todas as empresas que você atendeu aí, qual que é a dor que todo empresário fala? Cara, Tem como fazer uma síntese disso? ó, é difícil eu conseguir aqui trazer um. Um deles é ele sofre a dor do crescimento. Eu tô crescendo, mas eu preciso organizar os meus processos aqui, porque senão eu vou me perder. É aquela coisa, né? A empresa, ela tá te exigindo crescimento e você não pode parar para organizar, você não sabe, às vezes, organizar. É o que o pessoal fala, né? Que trocando pneu com o carro andando, Exatamente. né? A grande maioria é isso, cara, que precisa organizar os setores para sustentar o crescimento. Um dos grandes desafios é esse. Cara, como é que eu faço? E aí que vem a consultoria, porque imagina, como é que você vai pedir para os seus colaboradores, que estão ali focados na operação, no dia a dia, parar o que estão fazendo para estruturar um processo? E eu não falo nem só isso, né? Porque a cultura antes do crescimento, ela é uma. E É. quando você vai crescendo, aquela cultura, ela tem que ser modificada. Precisa E vir algo de fora. isso. E a transição dessa modificação de cultura é um choque É, para os colaboradores, né? sim, E aí é cara. onde que muitos acabam não ficando mais na empresa por conta desse atrito. E apesar que assim, por mais que dentro da nossa metodologia, né, cara, a gente não vem para demitir ninguém, nem nada. A gente vem Sim. para implantar um processo alinhado com o que os sócios querem
e também pactuar com os colaboradores. E os colaboradores estão cientes, antes da gente começar a mudança do processo, do que a gente vai fazer. Eles sabem. E a gente pergunta para eles, faz sentido? Posso contar com você? Então a gente faz essa pergunta no começo. E aí o que acontece? Mesmo assim, ao longo do caminho, alguns falam, não quero. E aí a gente fala que o processo, às vezes, infelizmente, algumas pessoas vão saindo e novas pessoas vão entrando por causa da cultura. Não estão aptas àquela mudança naquele momento. E aí isso acontece mesmo. Alguns saem. A gente diz assim, é impressionante que aquele que, antes da gente chegar, tava na fila para sair, melhora. E aquele que tava bom, às vezes, não encaixa. E acontece isso. Porque a gente vai encaixando um processo e às vezes a cultura, a nova cultura sendo implantada não é absorvida por todos, né? Sim. Porque as pessoas, até, me desculpa interromper, tranquilo. tem um exemplo que a professora do meu filho uma vez falou, eu guardo isso pra minha vida. As pessoas são como milho de pipoca na panela. Cada uma tem seu tempo de estourar. E outras não estouram. Cada pessoa tem o seu tempo de absorver o conhecimento, de avançar. Isso tudo eu tô na mesma panelinha ali, né? Então, gosto desse exemplo. Cara, é fenomenal. Essa eu vou anotar, hein, Miguel? Cara, foi foda. Essa foi foda. Foi top, eu gosto É. dela também. E aí, nós temos um problema no Brasil que é tudo, né? Mais ou menos, né? A parte. Tanto de muito imposto, pouco crédito e tudo mais. E uma empresa que ela tá precisando crescer e ela não consegue crédito. Cara, bom, bom, primeiro, empreender no Brasil não é fácil. Não. Não é fácil. A gente tem exemplos de grandes grupos americanos, europeus, que saíram do Brasil por conta da complexidade de empreender aqui, da complexidade do arcabouço fiscal, né? Dessas miscelânea tributária que a gente tem, que é o ICMS, Nossa, PIS/COFINS, essa é o uma DIFAL, não desgrama. sei o que lá, cada um imposto, cada município também um ISS. Isso é uma miscelânea. Eu acho que a questão de lá atrás, né? Cada estado ter o seu ICMS, foi válido para trazer empresas de estados que seriam mais favoráveis para estados que são menos favoráveis. A Zona Mas- Franca de Manaus, por exemplo, né? Exato, é. Mas eu acredito que a configuração do Brasil hoje tem que ser uma situação só e não ser onerada. Eu falo isso por quê? Porque em 2018, 2019, eu não lembro agora, teve a greve dos caminhoneiros. Oxe, eu lembro. Lembra? A greve dos caminhoneiros, ela trouxe uma fragilidade do nosso país gigantesca. Por quê? Porque o Brasil todo é dependente de uma categoria, que se aquela categoria decidir parar, eles não precisam nem fazer bloqueio nas rodovias, só que eles entraram num consenso, nós paramos, o Brasil para. Né? Por quê? Porque lá atrás não teve a construção de linhas férreas. Por contrário, elas foram desativadas. Tem um mito, não sei se é um mito, mas um conto de que o Brasil começou a investir muito em rodovias e vias, até porque a gente tem a Petrobras e tem que incentivar o consumo de combustível, né? E aí a ferrovia foi deixada de lado. Não sei se é verdade ou é um Não mito, sei, mas eu já também não ouvi sei. essa história. Mas eu sei que as grandes e principais rodovias que cortam o nosso país, elas foram feitas na época do regime militar de 64 em diante. Algumas antes de Getúlio, outros do regime Exato. militar, né? Exatamente. Exato. Até por militares até, né? Isso. Então, e assim, de fato, então, respondendo a sua pergunta, né? Como o empresário faz para crescer? Ele tem algumas formas, né? Primeiro, é buscar recurso de banco, que eu não seria, depende de linha. Se for uma linha BNDES, desenvolve difícil o pequeno SP, pegar. O Pronamp ainda foi mais razoável as Pronamp pequenas empresas. foi o exemplo de que o crédito de fato chegou pro pequeno. Exato. Ali Agora foi- a BNDES, cara, você não pega. Não então. pega. E se precisar, tem que fazer uma estruturação, é um caminho de médio prazo para conseguir o BNDES, né? Você precisa apresentar projeto. É uma série de documentos. Por isso que é bom sempre estar avançando com isso, porque uma hora Vai precisar. vai precisar,
né? Ou você pode utilizar essa oportunidade. Então, buscar recursos de instituições financeiras, bancos tradicionais não é muito interessante por conta dos juros. Segundo, é os próprios sócios aportarem dinheiro na empresa, se tiverem. E terceiro, é o que a gente fala de buscar investidores. Aí faz um valuation, vende uma cota da empresa, para esse empresário colocar dinheiro na empresa para você investir. Esse também é um dos caminhos. Então ou você buscar um investidor, ou sócio colocar dinheiro próprio, ou buscar recurso em instituições financeiras. Tem esses 3 caminhos. Ou quarto, segue nesse ritmo, vai juntando aos pouquinhos, e um dia você chega lá. Sim. Entendeu? Fusões também, né? Pega um concorrente ou um fornecedor, cara, vamos juntar aqui pra gente ganhar mais, fazer, Ganhar mais trabalhar, mercado. ganhar mais mercado, joint venture. Então tem essas conexões entre empresas que também é interessante para crescer. E hoje uma empresa que ela tá bem financeiramente, mas ela tá tendo bastante prejuízo por questão de processos. Aonde o empresário ele tem que olhar com um olhar mais atento? Se for produtor, se for indústria, para produção, para o desperdício que está ali, se for para o distribuidor ou para o varejista, o giro de estoque. Legal, sua pergunta. Eu vou trazer um exemplo. Hoje de manhã eu tive uma reunião a gente faz, antes de apresentar, quando a gente entra nas empresas, a gente faz o que chama de diagnóstico. Sim, E do diagnóstico a gente apresenta pros donos, né? Então, e antes de a gente apresentar para os donos, a gente faz internamente na nossa rede, a gente chama de ensaio, que é o consultor que vai apresentar, apresenta para outro. Hoje eu tô como responsável de alguns franqueados, então eles apresentaram, hoje de manhã eu tive uma apresentação, né? Não vou revelar o nome porque a gente tem todo o sigilo por isso, sim. mas vou citar o exemplo. Ele teve um crescimento de 21 para 22, se eu não me engano, o ano, independente também, de um ano para o outro, ele teve um crescimento de vendas, porque ao mesmo tempo que ele cresceu o faturamento, ele também cresceu a quantidade de itens vendidos. Então, cresceu os dois. Eu cresci faturamento porque eu vendi mais. Sim. Do ano anterior para esse ano, foi o contrário. Ele não cresceu quantidade de vendas tanto assim, tão significativamente. Bem pouco. Mas cresceu o faturamento. Mas cresceu o faturamento. Bom, 2 perguntas. Aí vem 2 pontos. Ele cresceu o faturamento porque ele aumentou o preço? Pode ser. Ou ele aumentou o faturamento, ou ele aumentou o preço, não porque ele viu oportunidade, mas porque ele começou a comprar mais caro. Então, esse foi um ponto que a gente parou e falou assim, ó, vamos investigar. Então, esse é um ponto, né? Às vezes o cara cresce, mas ele tá olhando só o faturamento, mas não tá olhando, eu tô vendendo a mesma quantidade? Eu tô vendendo o mesmo em quilos, né? Eu tô crescendo também em quantidade de vendas? E se a gente olhar só o faturamento, às vezes pode ser, né? É um indicador só. Às vezes o preço que era de 10 passou a ser 20, você tá vendendo a mesma coisa, mas com um preço mais caro. Né? Ou você tá comprando mais caro e a sua margem tá diminuindo. Então, são alguns fatores. Por isso que esse diagnóstico é muito rico para a gente se aprofundar no negócio e descobrir qual é a peculiaridade daquele... Até porque o empreendedor, ele só gosta de ver faturamento, né? E tem uma frase que eu sempre falo, cara, que é a seguinte, né? Prefiro vender 500 mil e ter lucro de 200, 300 mil, que você vender 3 milhões e ter lucro de 50 mil. Tem uma frase que eu digo que é o seguinte, faturamento não é lucro e lucro não é caixa. Não é porque tem... E assim, um grande desafio... Me lembrei de um outro grande Porque, desafio, né? só Claro, dar claro. um gap, porque o faturamento, ele massageia o seu ego. Uhum. Chega lá, eu faturei no ano 50 milhões. Aí o Ah, custo. você faturou 50 milhões. Mas quanto que te retornou? Seu lucro. Qual o seu lucro? Não é símbolo isso, né? Mas, cara, sua casa, você não pintou esse ano. Exemplo. Se eu não me engano, o Walmart, quando ele tirou as operações do Brasil, em média, na época, os grandes supermercados tinham uma média de 3% de lucratividade. Sim, é a mesma média hoje, não É é? a mesma média hoje. E o Walmart saiu porque ele empatou 0-0.
Saiu do Brasil porque teve uma operação 0 a 0. Faturamento absurdo, mas zero de lucro. Olha que decisão. Não olhou para o faturamento, Sim. olhou para o resultado. E um dos grandes erros, além disso que você comentou, que é o empresário olhar só o faturamento, é ele olhar o saldo da conta. Ele administrar a empresa pelo saldo da conta. E aí eu vou dizer uma coisa muito interessante E aqui. não só isso, achar que o dinheiro da empresa é seu dinheiro. Isso. Eu vou dizer uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte. Não é porque tem dinheiro no caixa que a empresa é lucrativa. Assim também como não é porque o saldo está negativo que a empresa está em prejuízo. Até porque às Pode vezes ser um nós desencaixe de caixa ali. Exato. Até porque às vezes, quando você olha de mês a mês, esse mês não ficou no prejuízo, né? Assim, ficou negativo. Negativo. É. Mas, cara, o que você fez esse mês? Pô, você olha lá, aonde você vai analisar o DRE, né? Aí você olha lá, pô, em investimentos aqui eu investi algo a mais e eu usei Recurso do mês anterior, saldo do mês anterior. o caixa gerado no mês anterior, e aí por isso que tá negativo. Por isso que você tem que olhar de mês a mês e depois, claro, no final do exercício, olhar o ano, né? Exatamente, o período. Porque aí, beleza, se no ano você fechou em prejuízo, cara, você fechou prejuízo mesmo. É, Né? exatamente. Não tem o que fazer. Né? Mas o que determina mesmo é o final do ano. Mas você tem que olhar de mês a mês para ver o que tá acontecendo. O professor meu de um dos treinamentos, cursos que eu fiz, o professor Adriano Musso, ele falou uma coisa que gravei também comigo, que é o seguinte: números na planilha são só números até que você entenda o modelo de negócio. Ou seja, se eu mostrar um DRE com 3% de lucro, você fala, é pouco. Mas se eu falar que é de mercado, você fala, é muito. Então, não é só também olhar o número, né? É importante conhecer o negócio, o modelo de negócio da empresa. Procurar referências de mercado. Como é que essa indústria, esse segmento tem de referências do mercado, de margem de lucratividade, de EBITDA, enfim, para que a gente poder pautar isso, para quando você olhar o número, não ser ruim ou é bom, é compreender o negócio. Eu acho que a partir do momento também que você começa a construir um negócio, ele começa a se tornar sólido, é fazer o plano de negócio, né? O que você espera para o ano que vem, projetar futuros, né? Então, O planejamento estratégico. o que você projeta pro próximo ano, daqui 2 anos, daqui E o 3, mínimo é o 4, seguinte, né? 5. Nós vamos em dezembro. Quanto que você quer faturar no ano que... Quer não, né? Quanto você estima, porque querer é uma coisa, Diferente. estimar é outra, né? É. Quanto você estima crescer no ano que vem? E o quanto que você... E aí você pode falar até mesmo, o quanto que você quer. Aí, beleza, pela sua estimativa é tanto, que você quer tanto. Beleza. Sua estimativa é 50 milhões e o seu querer é 60 milhões, o que você vai fazer para você conseguir esses 60 milhões? O ponto A do ponto B. Exato. A sua estrutura, a sua empresa, ela vai conseguir faturar os 60 milhões? Exatamente. Qual que é o caminho para chegar até lá, Porque né? não pode ficar no sentimento, né? Não pode ficar no achismo, né? Tem que ter balizado em dados, né? O que hoje, praticamente, vamos dizer aí, o empreendedor acaba não fazendo, né? Eu gosto de uma metáfora que é o seguinte: planejamento estratégico é como você tá no Waze, você quer Ubatuba. Ponto. Estamos aqui, no Alto Tietê, na região do Alto Tietê, nós queremos ir para Ubatuba. Nós temos algumas opções de estrada. Nós temos a Mogi Bertioga, que você vai passar por todo o litoral, é um caminho. Nós temos a Pitas, que é por Salesópolis, vai chegar no meio da Tamoios e vai descer. Você tem a Tamoios, assim, toda, né, pegada lá de São José, Taubaté em diante. E você também tem a Oswaldo Cruz, que é também, na verdade, Oswaldo Cruz em Taubaté e a Tamoios, enfim. Tem a Tamoios e tem a Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz eu não sabia, não. Tem Só Oswaldo sabia Cruz. das 3. Você passa por Cunha, passa por... esqueci o nome daquela cidade que é famosa por carnaval ali no perto do Taubaté, enfim. Você tem 4 estradas. Qual que é o caminho que é o certo? Todas. Todos são caminho. Todos vão te levar para Ubatuba. E aí o Waze vai te dizer o seguinte: cara, o que você quer? Você quer ver mais paisagem? Você quer ir para um caminho tranquilo? Você quer ir rápido? Você quer por onde? E aí você vai decidir o seu trajeto. Exato. Decidir o seu trajeto, você vai continuar. Bom, no meio do caminho acontece um acidente, sei lá. O que o Waze vai fazer? Recalcular a rota. Planejamento estratégico é isso, é saber para onde você vai, escolher o trajeto que você vai seguir e acompanhar os indicadores. Se no meio do caminho aquilo não for te levar naquela velocidade para onde você quer, você recalcula a rota.
Até porque vamos dizer assim, a grande massa empreendedora, né, é aquela que começa o negócio basicamente do nada e Matou um peixe e sai começa a correndo. ter e vai indo sem estrutura, sem conhecimento, sem estudo, sem basicamente nada. E aí sai da faixa mais humilde, mais pobre e começa a ir para faixas mais abastadas, né? E quando começa a entrar nessas formas mais abastadas, ele começa a se dar certos luxos, É, né? E aí ele fica rico e a empresa fica pobre. esse é o grande risco, né? O dono rico é a empresa pobre. Porque é a empresa que gera o sustento para ele, Sim, né? e o melhor dos cenários é empresa rica e dono rico. Mas no começo é empresa rica, É. dono Na pobre. verdade, no começo os dois pobres, né? É, no começo os dois pobres, é E verdade. depois você enriquece a empresa para você também É. equalizar isso, né? Eu E é importante lembro. porque o empresário não pode entender que a empresa dele é um caixa 24 horas. Quando eu quero dinheiro, eu vou e saco. Exato. Cara, não Não é é, assim. não é assim, não Você pode tem ser que ter o assim. seu prolabore, né? Pode- Tem que ter o seu salarinho ali. É, Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro carro mais topzinho, né? é, acho que tinha 1 ano, 2 anos, não lembro agora direito. Foi uma Sorrento, 2012. Puta que carro, mano. E aí uma barca, né? Enorme. porra, era um carro do caramba, É, mano. não, tô ligado. E aí eu dei metade à vista e parcelei num cheque até o Aham. cara em 5 vezes. E aquilo lá não me doeu, porque eu tinha feito um É. planejamento. Meu custo de vida era muito baixo. Eu queria né, um carro. Quem não quer um carro top? E aí eu caí na besteira de fazer uma pergunta pra pessoa que tava me vendendo o carro, né? Falei assim: Ah, esse carro é econômico? Ele falou assim: Você quer um carro econômico? Você compra um Uno, você compra um Um carro Palio, 1.0. você compra um Celta. Agora você quer conforto? Você quer mais segurança? Você quer status? Você tem que pagar por ele. Não, ele não é É, não é econômico. econômico. É, exatamente. Tudo tem um preço. Tudo tem um Tudo preço. tem um Só preço. que o brasileiro tem o seu jeitinho, né? O seu jeitinho Aí brasileiro de põe um ser, gás lá, um né? Pô, kit gás lá. coloquei um kit gás no negócio, filho. Ai, Colocava ai, ai. 50 conto, andava 100 Cara, quilômetros. o brasileiro só não conquista Marte porque ele é preguiçoso, cara. Porque ele tem a gente tem uma capacidade de inovação, a gente tem, cara, uma capacidade de se desdobrar. Por mais que a gente é um país que nunca viveu, e espero que nunca viva uma guerra, mas a gente vive algumas guerras ideológicas, Sim. guerras políticas, nossa guerra contra a corrupção, Aham. contra o não investimento correto dos impostos. Então a gente vive numa guerra de sobrevivência, Sim. de dar no melhor aqui, né, cara? Então, a gente só não conquista mesmo Marte porque a gente é preguiçoso. Não, mas é A gente não tem a bacana. disciplina. Se a gente mantivesse a nossa capacidade de inovar com a disciplina europeia, rapaz, a gente era a melhor potência do mundo. Os caras falando de carro elétrico, né? E esqueceram lá atrás o Gurgel, né? É o Gurgelzinho, cara. Gurgelzinho. Ele fez, ele criou e os caras não É, deu satisfação nenhuma pra ele que e aí loucura. morreu, né? É, E hoje o que tá falando em alta? é. Carro Carro elétrico. elétrico. Mas, pessoal, vamos chegando ao fim desse episódio, porque se nós ficar aqui tem história pra mais de hora, Nossa, cara. rapaz O do céu. negócio desenrola, vai entrando em assuntos e vai Muita muito bom resenha. mesmo. Mas, infelizmente, nós temos um horário pra cumprir para não ficar extenso. Mas, dê suas considerações, os seus conselhos para o empreendedor. Faz o seu pitch de negócio. Poxa, o Lucas, primeiro, obrigado pela oportunidade. Uma honra, um privilégio estar aqui, né? Agradeço pelo convite. Você é um cara Agradeço. que eu admiro, conheço há pouco tempo, mas pessoas que eu admiro falam de você, então a gente acaba adotando isso, né? Aham. Pra gente, né? Então, um cara que eu admiro, um cara de garra, uma história incrível, né, cara? Tem muito ainda para construir, né? E o que eu recomendo para os empresários é se cerquem de pessoas boas, se cerque de conselheiros, de mentores, tem referência, vai buscar sempre conhecimento, né? Para que você, no momento de desafio, você saiba como sair de uma situação ou a quem recorrer, né? Não economize investindo em conhecimento, não economize investindo em melhorar
a sua estrutura, a sua capacidade, claro, né? De maneira equilibrada também, né? Mas invista nisso, né? Tem aí diversos canais, caminhos para que você que está empreendendo possa buscar. Nós temos o Sebrae, né? Que ele oferece, se não gratuito, grande parte é gratuito, Sim. mas muito subsidiado, com valores mínimos, Muito irrisórios, né? Do preço de Então, mercado. tem muitos treinamentos, cursos em todas as áreas que vocês imaginarem. Procurem o Sebrae perto de vocês. O Sebrae tem um limite de atuação, né? E aí entra as empresas de consultoria como a nossa, a Consultinal. Chega até um limite que o Sebrae não atende. Empresas de médio, grande porte. Então, se busque de uma empresa de consultoria, de um mentor, busque inovação, vai buscar treinamento, sempre buscar aí a inovação do teu negócio, né? Não estou nem dizendo para você contratar gente, mas se cerque de pessoas boas, que você tem confiança e que tem conhecimento para compartilhar com você e técnica para fazer aquilo, para melhorar, né? Isso é o que eu indico para todo empreendedor. Cara, a vida do empreendedor é muito solitária, mas às vezes ele é solitário por opção do próprio dono. Ele tem pessoas para buscar. Então, é importante que ele se cerque de pessoas. Por mais que ele tenha sócio, a vida do empresário, ela é solitária, porque às vezes ele não compartilha uma dor com outro sócio, não sabe a reação e tal. Então, buscar conselheiros, consultores, mentores, enfim, né? Até sacerdotes, espirituais, pessoas que você tem confiança para se abrir, para te ajudar a dar uma luz. Não é? Nunca se isole. Sempre se cerque de pessoas boas. Sempre se cerque de pessoas boas. Porque essas pessoas boas vão te ensinar alguma coisa. É isso que eu deixo aqui de recomendação. É isso aí, pessoal. Vamos chegando mais um fim de episódio do TopoCast. Não esqueça de ativar as notificações, dar aquele like, o comentário, faça perguntas, direcione as perguntas para o nosso querido amigo Everton. E, cara, compartilha esse vídeo com seu amigo, com seu pai, sua mãe, com um periquito, com um cachorro, com um papagaio, né? Porque eu acredito que toda a minha entrevista sai insights e abre a mente de alguma forma. E que você possa, né, redistribuir esse conhecimento, distribuir esse conhecimento às pessoas que precisam. Pessoal, e se você que é da pequena, média empresa necessitar de uma consultoria, entre em contato com a Consultinal. Isso mesmo. Eu recomendo porque eu tenho a Consultinal dentro da minha Quanto empresa. tempo já? Já tem 6, 7 meses, 7 mais ou meses, menos. por Já aí. trouxe resultados para mim fenomenais. Abriu a mente para muita coisa. Como você falou, né? Se cerca de pessoas boas. E eles, os dois, né? Tanto o Medina como o Wagner, têm me dado direcionamentos, abrido a mente de uma forma inesquecível, inexplicável. Muito. Para de mim bola. foi só um enriquecimento. Show de bola. Muito bom saber disso. E ficamos por aqui, meus amigos. Até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Até mais, boa noite e fiquem com Deus. Tchau, gente.